Lula se reúne com Olaf Scholz e discute, dentre outras questões, sobre a guerra da Ucrânia, a possibilidade de formar um grupo para estabelecer a paz, liderado pelos países emergentes, a entrada do Brasil na OCDE e o acordo Mercosul-União Europeia. Apesar das boas perspectivas, digamos assim, do Olaf Scholz, que ficou super animado, eu acho que tem um caroço nesse angu, principalmente porque o Lula quer uma pequena mudança ali no acordo. Vamos discutir exatamente qual. Coreia do Sul garante que vai estabelecer um acordo ainda mais importante com os Estados Unidos, inclusive com o representante americano viajando para a Coreia do Sul para garantir a chamada dissuasão estendida dos norte-americanos. Vamos entender o que é isso, com o exercício nuclear prometido para fevereiro de 2023. Notícias importantes também relacionadas a Greg Abbott, para quem não conhece, é o governador do Texas, que promete colocar um cargo de czar da fronteira para construir finalmente um muro entre Estados Unidos e México, colocando uma dúvida, inclusive na política americana, sobre a credibilidade do governo Biden e até que ponto vai o federalismo norte-americano. A Rússia proíbe exportação de petróleo para países que negociem dentro do teto estabelecido de $60, feito pelos países do G7, e os Estados Unidos garante, inclusive, que o Departamento de Estado mandando para o Congresso um ofício oficial não é, mas um ofício, sobre a Rússia não estar respeitando o acordo nuclear chamado de START. Isso pode dar grandes problemas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me conhece, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, afinal esse é meu trabalho, pessoal, seja membro, isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via chave Pix. Eu agradeço demais, pessoal, quem já contribuiu, de verdade, tá? E caso você queira ter acesso ao melhor curso de Geografia, Geopolítica e Atualidades durante um ano, pagando pouquíssimo por mês, galera, dá R$18, menos que isso, tá? Vê as condições, inclusive com desconto se você pagar à vista, é bem mais barato que, sei lá, um lanche do McDonald's por mês. Link na descrição, você vai se manter super bem atualizado durante um ano inteiro com contato direto comigo na plataforma de estudos. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó, pessoal. Seguinte, a gente teve algumas notícias hoje importantes, principalmente relacionado ao encontro entre Lula e Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, né? Eu diria que foi a primeira visita de um chefe de Estado de outro país que não seja um país latino-americano, um encontro bilateral, né? Feito aí com o Brasil. Olaf Scholz, ele fez uma visita não só ao Brasil, mas também à Argentina e ao Chile. Já falei para vocês nos vídeos anteriores que é uma tentativa da Alemanha, que simboliza a União Europeia, de se aproximar mais dos países da América Latina, visto que eles perderam muito mercado, principalmente para o mercado asiático, mas também para a aliança dos BRICS, né, e coisa que vale aí. Só que, quando ele chegou no Brasil, é claro que o Brasil é o país mais importante da América do Sul, da América Latina também, né, com toda certeza. E aí, as negociações elas andaram um pouco mais, alguns pontos sensíveis foram tocados, inclusive para o Brasil. Primeiro ponto. O Lula garantiu que não vai mandar nenhum tipo de ajuda para a Ucrânia, inclusive colocou uma afirmação controversa ali, né? Falando que ele entende que o que a Rússia fez foi errado, inclusive o Brasil, quando teve que se posicionar, condenou na ONU as anexações que a Rússia fez a Lugansk, Zaporizhia, né, enfim, a Kherson, os outros territórios, e também condenou a invasão da Rússia à Ucrânia. Só que também disse que quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, que o Zelensky, ele queria a guerra, porque se ele não quisesse a guerra, ele teria feito questão de negociar isso, tá? A gente até pode fazer um vídeo, pessoal, depois específico sobre o tema, para falar, claro, a minha posição, se eu concordo ou não com a afirmação do Lula. Eu diria que mais ou menos, tá? Algumas imprecisões históricas, o conflito ia acontecer de qualquer jeito. Mas se vocês quiserem, deixem no comentário que eu posso fazer um vídeo só sobre essa problemática, que senão ficaria muito longo aqui a nossa conversa, né? Mas colocou a culpa meio que nos dois, mas alegou que não vai participar diretamente do conflito. Entendam que isso não é nenhuma posição do governo brasileiro, é uma posição do Estado brasileiro. Mesmo com o governo Bolsonaro, pessoal, completamente antagônico ao governo Lula, com as suas vantagens e desvantagens, fica bem claro que o governo Bolsonaro não se envolveu diretamente no conflito. A gente tem relações com os países ocidentais
e tem relações super importantes com a Rússia, de fertilizantes, acordos nucleares, então não se envolveu nem para um lado, nem para o outro, né? Só que alguma coisa nova surgiu ali. Ele falou que ele ouve muitos países falando de sanções, essas coisas, mas que não viu nenhum país falar sobre a possibilidade de paz. E inclusive falou que quer mediar uma negociação, vai telefonar tanto para o Putin para o Zelensky, para firmar um acordo de paz entre os dois países. E falou que um grupo formado por Índia, África do Sul, Indonésia e talvez a China seria importante participar. E aqui só um parênteses, tá? Vocês repararam que são todos os países que fazem parte dos BRICS, excetuando, claro, a Rússia. Ele tirou a Rússia e colocou a Indonésia, que inclusive esse ano é um dos países que estão pleiteando entrar nos BRICS. Então ele está colocando, a mensagem que ele quis passar é que esse acordo de paz não vai ser tratado por grandes organizações como ONU ou pelo G7, pelos países desenvolvidos, porque eles são parte interessada no processo. E sim, tem que ser liderado por uma organização que são os BRICS, excetuando, claro, a Rússia, que está envolvida diretamente no processo, tá? E aí, você acha que o Brasil teria bala na agulha para convencer todos esses países a tentarem estabelecer um acordo, e mais, os chineses agirem de maneira imparcial no conflito, visto que eles têm os americanos como grandes rivais e a Rússia como um grande parceiro econômico e geopolítico? Deixe aí nos comentários. E também sobre algumas questões relacionadas à geopolítica brasileira. O Brasil, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, estava negociando bem fortemente a entrada na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um grupo que conta com quase 40 países, que são os países, entre aspas, aí, mais desenvolvidos. É o grupo dos ricos. Quando você faz parte da OCDE, você meio que ganha um selinho de país verificado, né? Olha, esse país é confiável, porque ele tem ali, né, algumas regras tributárias, participa de reuniões com países desenvolvidos e tal. Então isso vai aumentar os investimentos estrangeiros. Segundo o governo Bolsonaro, isso aumentaria os investimentos até na casa de 50 bilhões por ano, tá? Qual que é o ponto negativo? Que o Brasil teria que se submeter a uma série de regras da OCDE que talvez não interessaria ao governo brasileiro, um país mais emergente, né, características ali de países subdesenvolvidos. Enfim, o governo Lula, quando era presidente no seu primeiro mandato, não quis entrar para a OCDE, mas agora alega que pode entrar, desde que a OCDE respeite o Brasil e não o Brasil respeite a OCDE, ou seja, o Brasil que vai ditar as regras pelo qual, né, ele vai entrar para essa organização. Na prática, pessoal, duvido que de fato isso aconteça. E também falou sobre a possibilidade de acordo Mercosul-União Europeia, que, aliás, animou bastante o Olaf Scholz, né? O Olaf Scholz, ele falou ali que ele saiu super animado porque o acordo pode ser fechado ainda no primeiro semestre, falou que é muito bom ter o Brasil de volta. A gente sabe que o Bolsonaro não tinha boas relações com a União Europeia, isso é um fato, né? Com a Angela Merkel, com o Olaf Scholz, com o Macron. Então era muito bom ter o Brasil de volta, segundo o Olaf Scholz. Mas o Lula, ele falou que ele quer uma pequena mudancinha ali no acordo. Na verdade, é uma mudança gigantesca. Ele quer garantir algumas reservas de mercado para o Brasil. Ou seja, alguns produtos específicos, ainda não estabelecidos quais, pelo governo Lula, o Brasil vai manter comprando do Brasil, de empresas brasileiras. Ou seja, ainda vai colocar sobretaxas em alguns produtos europeus que o Brasil considera estratégico. Penso eu que isso pode frear o acordo Mercosul-União Europeia. Mas vamos esperar, né? A promessa é que o Macron venha no futuro próximo, a chanceler da França até visitou o Brasil já, e logo mais, né? Pedro Sánchez da Espanha também venha visitar aqui o Brasilzão. Outra notícia importante está relacionado a um pronunciamento oficial feito tanto pela Coreia do Sul como pelos Estados Unidos de uma proximidade militar maior. A gente teve a visita do secretário de Defesa, que é o Lloyd Austin. Ele esteve em Seul e, inclusive, se reuniu com a defesa da Coreia do Sul e vai se reunir com o chefe de governo da Coreia do Sul também, para estabelecer um reforço do que eles chamam de dissuasão estendida. A ideia é que os Estados Unidos, ele se estabelece ali como um país que, claro, protege o seu território e seus interesses, mas também considera que é essencial defender o interesse dos seus aliados. Ou seja, ele estende o seu poder de dissuasão, né? Principalmente dissuasão militar. Para vocês terem uma noção, existem hoje cerca de 28.500 soldados americanos em território sul-coreano. Isso desde a Guerra das Coreias, de 1950 a 53, que terminou com um armistício e não exatamente com um acordo de paz. Só que a Coreia do Norte
fez o ano passado um número recordes de lançamentos ali de mísseis balísticos, inclusive alguns com capacidade de atingir os Estados Unidos, é fato, e o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul garante que a Coreia do Norte vai realizar um teste nuclear ainda em 2023. Se é verdade ou não, vamos aguardar para ver. A gente teve declarações polêmicas do chefe de governo da Coreia do Sul garantindo que a Coreia do Sul pode sim desenvolver suas armas nucleares, inicialmente com apoio dos Estados Unidos. O Biden negou, contradisse o chefe de governo da Coreia do Sul, mas depois a Coreia do Sul falou que não era nem necessariamente com os Estados Unidos. Pode fazer sozinho, só em resposta à Coreia do Norte. Prometido pelos dois países, exercícios militares nucleares para fevereiro de 2023. Cara, já é perigoso, considerando que a gente está falando de Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem armas nucleares. Só que a gente não pode esquecer que são exercícios militares comuns de Estados Unidos e Coreia do Sul, muito próximo da China, muito próximo da Rússia. Como será que Rússia e China responderiam a esses exercícios? Vamos pegar uma... Óbvio que guardadas as devidas proporções, né? Mas e se, por exemplo, a Rússia alegasse que Cuba está sofrendo algum tipo de ameaça militar e fizesse exercícios nucleares próximo ali do território cubano, que é vizinho dos Estados Unidos? Como seria a resposta dos Estados Unidos? Entenda, né? Geopolítica não tem bonzinho. Não sejam maniqueístas. Dentro dos Estados Unidos ainda, tá rolando uma polêmica muito grande entre um governador de estado, o governador do Texas, conhecido como Greg Abbott, e o presidente Biden. A gente sabe que o Biden, nos Estados Unidos, pertence ao Partido Democrata e ele flexibilizou muito as regras acerca da imigração, principalmente relacionado ao Trump, né? E o Greg Abbott é um republicano ultraconservador ali, bastante aliado, inclusive do Trump, né? E a situação é tão caótica por conta da pandemia, crise econômica, recessão, que o Biden ele aprovou uma lei recente que permite mensalmente um plano ali de 30 mil imigrantes entrarem no território dos Estados Unidos de maneira legalizada, vindos da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba e alguns outros países. Óbvio que os estados do Sul, ainda mais o Texas, que é mais da metade da fronteira entre Estados Unidos e México, ficou ressentido com isso, ainda mais dentro de um partido republicano, de um governador mais conservador. Ele já tinha lançado um plano, ano passado, chamado de Operação Estrela Solitária, fazendo uma referência até à própria bandeira, né, do Texas. E dentro desse plano, estava a proposta de tentar conter a entrada de imigrantes, tanto legais quanto principalmente ilegais no país. Só que agora, eu diria que ele deu um passo além, né? Ele criou um cargo chamado de o Czar da Fronteira e deu esse cargo para o Mike Banks, que é um guarda fronteiriço que atua ali na região por mais de 3 décadas. Então ele tem uma expertise, então, como conter a entrada dos braceiros, né? Os trabalhadores aí latinos que entram nos Estados Unidos. E dentro dessa proposta, o Texas prometeu que ele vai construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México. E por que isso é problemático? A gente está falando da segurança nacional, questão de entrada de imigrantes e tal, né? Deveria ser uma política federal, do governo federal, da União. Só que os Estados Unidos é um país muito federalista, que dá muita autonomia para estados fazerem e votarem as suas próprias leis. Então o Texas alega que como o governo federal não está agindo de acordo com o interesse do governo estadual, eles têm sim autonomia, inclusive recursos, para finalizar esse muro. Lembrando que o muro ele ficou muito famoso durante o governo Trump, né? Mas o Trump nem conseguiu construir o muro porque o Congresso não aprovava. E a ideia do muro começou com o Bill Clinton, inclusive, né? Na prática ali, com o Bill Clinton, que era democrata. Então deixa de ser uma política de governo e é uma política de Estado dos Estados Unidos. Tem que deixar bem claro isso, tá? Bom, para fazer esse muro, estima-se, né? A gente tem mais ou menos ali 1.900 milhas que separam ali o território dos Estados Unidos e do México, tá? E seriam 25 milhões de dólares por milha que fosse construída. Lembrando que desses 1.900 milhas de fronteira, mais ou menos metade é com o Texas. O Texas vai ter bala na agulha para conseguir fazer isso? Será que o Biden vai agir contra o estado do Texas por estar interferindo numa política nacional, sendo que é só o governo estadual? Isso pode dar uma briga, inclusive, federativa nos Estados Unidos. Outra notícia importante está relacionada à Rússia finalmente estabelecendo o que falou que ia estabelecer
lá no comecinho de dezembro de 2022. O G7, à época, definiu um teto ao petróleo, $60, porque alegava que as sanções que estavam sendo praticadas à Rússia prejudicavam a Rússia, claro, mas faziam com que a Rússia exportasse menos petróleo, o petróleo subia de preço e, consequentemente, o preço do barril de petróleo que a Rússia vendia para os outros países ficava mais alto. Então a Rússia não estava sendo prejudicada, enquanto o mundo estava com petróleo mais caro. Então o G7 definiu que todos os países do mundo só podem comprar petróleo da Rússia a $60. Professor, como a gente vai obrigar os outros países a fazerem isso? A União Europeia e os Estados Unidos colocaram que quem não respeitar o teto ao limite do preço do petróleo de $60 não vai ter o seguro garantido no transporte do petróleo. O frete e o seguro, mais de 95% é controlado por empresas europeias e dos Estados Unidos. Se ele não for garantido por Estados Unidos e União Europeia, não tem como fazer o frete. Então, na prática, ou você aceita o teto, ou você não tem o seu frete garantido ou até mesmo estabelecido para importar dos russos. Só que a Rússia percebeu que isso poderia gerar, claro, prejuízos a ela e colocou um documento que vai passar a valer a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 1º de julho, que estabelece que países que respeitem o teto estão proibidos de ter petróleo da Rússia. Ou seja, você pega alguns países que dependem do petróleo russo, estão numa situação enrascada. Se eu não aceito o preço do teto, eu não tenho frete nem seguro. Se eu aceito o teto, a Rússia não vende petróleo para mim. Ou seja, pode esperar que os próximos meses vai ter uma disparada do preço dos combustíveis. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é mais ou menos como se fosse o Ministério das Relações Exteriores, guardadas as devidas proporções, mandou ali uma representação oficial para o Congresso americano, pedindo respostas e medidas políticas à Rússia não estar respeitando o tratado nuclear. Existe um acordo que foi firmado em 2011, chamado de acordo o Novo START, né? Já existiu o START e teve um remodelamento ali, o Novo START, que vale até 2026. Na prática, esse acordo estabelece que as duas maiores potências nucleares, Estados Unidos e Rússia, eles têm uma responsabilidade mútua em alguns setores. Primeiro, não pode passar de um certo número de desenvolvimento de armamentos. Inclusive, estou colocando para vocês aí quais são esses armamentos. Outro ponto, tem que ter vistorias comuns. Ou seja, a Rússia pode vistoriar os armamentos americanos, óbvio, com devida autorização, claro, né? E os americanos podem fazer vistorias aos armamentos russos. E também, sempre que for rolar um teste nuclear, alguma coisa pode fazer, desde que o outro país seja avisado de maneira prévia, tá? Segundo os Estados Unidos, a Rússia não está autorizando americanos entrarem no território russo para fazer as devidas vistorias. Só que quem é um pouco mais antigo no canal, eu já falei para vocês. A Rússia reclamou de maneira antecipada, inclusive, de outras coisas. Ano passado, a Rússia falou sobre o acordo START. Falou, tá vendo? Ó, os Estados Unidos está reclamando. Aliás, os Estados Unidos está aplicando sanções. E aí, por exemplo, os russos ou oficiais russos não podem entrar nos países ocidentais. Ativos russos estão congelados em outros países. Uma série de sanções impedem que circulem livremente pessoas da Rússia para outros países. Então, como os russos não estão podendo vistoriar os armamentos americanos, a gente também não vai deixar os americanos vistoriarem as nossas armas. Ou seja, o acordo START, que estabeleceu uma certa paz, pelo menos momentânea aí, e uma certa estabilidade acerca das questões nucleares, está no momento rompido. E é claro que isso pode dar grandes problemas. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.